Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que nos acompanham semanalmente na Luz da Fé. Estamos novamente convosco para continuar esta reflexão sobre os sacramentos. Sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e colaborando aqui com estes irmãos da Canção Nova que se disponibilizam em nome de Deus para, nesta vocação tão bela, nos ajudarem, chegando às nossas casas, aos sítios mais recônditos que possamos imaginar, para também nos ajudarem a crescer na fé. E por isso é importante começar este programa também lembrando a dedicação desta comunidade chamada Canção Nova, que nasce de uma forma para quando naturalmente o Bispo da Diocese de Lorena desafiou o Padre Jonas Abib, hoje Monsenhor Jonas Abib, a evangelizar através dos meios de comunicação social, fruto de um documento de São Paulo VI, Evangelho Enunciando, isto seja, o anúncio do Evangelho, e esta comunidade não parou mais, não é? E por isso hoje permite que em muitos países do mundo haja programas e haja naturalmente um canal de televisão, internet, rádio, que possa ajudar a encontrar Deus na vida de cada um e depois também a aprofundar a própria fé. Então, este programa, chamado Luz da Fé, tem este objetivo: ajudar aqueles que já são cristãos a conhecermos mais a fundo as verdades da nossa fé, a partir do Catecismo da Igreja Católica, que é o grande depósito da revelação de Deus, e naturalmente conhecendo melhor, possamos também depois agir melhor como cristãos neste mundo concreto. E como o Catecismo é sempre mais denso, a sugestão é sempre começarmos pelo Yucat. Para quem não está tanto familiarizado, é a versão do Catecismo na chamada linguagem juvenil, ou para jovens, que naturalmente não deixa de ser acessível a todos. A partir dos jovens também é possível chegar aos adultos e às crianças, se bem que depois esta coleção, chamada Yucat, tem vários outros materiais, por exemplo, um curso da fé, que pode ajudar àquilo que é naturalmente mais básico, e para quem não tem ainda naturalmente conhecimento das principais verdades, porque não começar naturalmente por conhecer estas fundamentais verdades da nossa fé, tendo também depois uma versão para orações. Às vezes há uma dificuldade por parte das comunidades cristãs, dos catequistas, dos pais, como ajudar os jovens a rezar, pois esta coleção também tem este pequeno livro que nos ajuda através de várias orações, explicando o sentido da oração, como fazer, como rezar. Portanto, é um bom subsídio para pais, para catequistas, para jovens sobretudo, não é? Então esta coleção, que não está completa, mas depois noutros programas passarei a falar também de outros, pode ser uma ajuda a que nós possamos entrar em comunhão com o nosso Deus, porque ser cristão não é só saber, até porque não se trata de fazermos apenas um curso, mas trata-se de conhecer aquilo que Deus disse de si mesmo. Por isso é que a revelação de Deus é este vir ao nosso encontro, é desvendar naturalmente as principais verdades, nunca deixando de ser mistério, porque Deus será sempre mistério. Só quando pudermos contemplar face a face é que deixará de ser mistério. E portanto, das três virtudes teologais que nós conhecemos, a fé, a esperança e a caridade, aquela que vai naturalmente permanecer quando nos encontrarmos com Deus é a caridade ou o amor, porque já não precisamos de acreditar aquilo que estamos a ver, não precisamos esperar aquilo que já alcançamos. Então é importante perceber que Deus veio ao nosso encontro, é Ele que nos escolhe, não fomos nós que escolhemos,
como diz no Evangelho de São João, no capítulo 15, foi eu que vos escolhi e que vos destinei para que vades e deis fruto. Então, o Senhor quer que demos fruto, mas esse fruto só pode acontecer se eu realmente conhecer a razão de ser da minha fé, o itinerário que devo fazer, perceber que a vida cristã, como a vida normal de cada um de nós, é sempre um caminho, não é? É sempre uma caminhada com uma certeza. Não estamos a caminhar sozinhos, caminhamos sempre com Deus. Então, ser cristão, que pressupõe começar pelo batismo, implica naturalmente fazer um caminho até ao encontro pleno com Deus, mas com essa vantagem, repito, caminhando sempre com Jesus Cristo. No último programa, e já nos anteriores, introduzimos a secção dos sacramentos e estamos a falar do batismo, já prestes a terminar. Apenas gostaria de recordar alguns aspectos que são sempre importantes, até porque o primeiro sacramento que nós celebramos é aquele que ainda se vai celebrando bastantes vezes, ainda que já nem sempre com aquelas principais motivações. Quando se pede o batismo, primeiro não se sabe muito bem, isso vê-se nas reuniões de preparação do batismo, o que é este sacramento, não é? Então, muitas vezes se reduzam a dizer, estamos a pedir uma bênção de Deus para a criança. Não, é muito mais do que isso, não é? É uma vida nova, portanto, as bênçãos também têm lugar na vida da Igreja, naturalmente, mas aqui o que se trata é sempre este começo de vida nova, limpando de nós o pecado original e essa tendência do pecado original, para que possa prevalecer apenas a vida da graça, a vida de Deus. E daí que então, uma das perguntas que o próprio Catecismo nos faz, nesta versão do Yucat, é quem pode ser batizado e o que é exigido a quem é batizado. Ora, para se pedir o batismo, tem que haver um pressuposto claro, haver fé. Evidentemente que não estamos a exigir que a criança tenha fé, porque a criança é recém-nascida, mas a fé dos pais. E reparem que, apesar da Igreja, quando nasceu, batizar apenas adultos, porque não havia na retaguarda quem depois ajudasse as crianças, digamos assim, se batizassem crianças, nessa altura não havia quem os ajudasse depois a crescer na fé. Então, só se batizavam adultos porque a pessoa, já tendo o uso da razão, tendo capacidade de poder fazer escolhas na sua vida, é que pedia o batismo. E assim aconteceu ao longo de alguns séculos. Um dos casos mais paradigmáticos que nós conhecemos é de facto Santo Agostinho, que chegou à idade adulta e não pedia o batismo, daí que a sua mãe começou a ficar preocupada. Portanto, não que ela se tivesse desleixado, não é? Muita gente pergunta, mas então, porquê que ela só se preocupou quando ela chegou aos 20 anos? Porque era assim, nesse tempo a cultura era esta, e portanto perceber claramente que só se podia ser batizado quando se chegasse à idade adulta. E Agostinho não pediu o batismo nessa idade, então a mãe começa a rezar, começa a chorar, começa a rezar, começa a fazer um caminho, até que o filho, mais tarde, pede o batismo e depois tornou-se esse grande expoente máximo da fé que nós conhecemos, Santo Agostinho. Tornou-se um cristão, presbítero, depois bispo e depois santo, não é? Aliás, há quem entenda e justifique aqueles anos todos de espera, da oração persistente da sua mãe, e há quem se interrogue porque é que Deus permitiu que aquela mãe estivesse tantos anos à espera para que o filho pedisse o batismo. E há uma resposta que é naturalmente aquela que mais satisfaz nesta nossa curiosidade, que é esta. Nós estamos habituados a pedir a Deus as coisas básicas, mínimas, não é? E ficamos muito contentes com uma resposta muito básica, não é? Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus dá-nos sempre, em excesso, muito mais do que aquilo que nós lhe pedimos. E para Santa Mónica, o que era importante era que o filho fosse batizado. E, portanto, tornava-se cristão, passava a ir à missa ao domingo, e para ela já era uma grande alegria. Mas Deus queria mais. Deus queria que aquele Agostinho não fosse apenas um cristão, deixámos dizer entre aspas, de participar na missa ao domingo, mas fosse um grande santo. Então essa oração vai ser um pouco a matéria-prima que Deus vai acumulando para fazer desse homem esse gigante da fé que todos nós conhecemos e que depois
praticamente foi capaz de nos deixar grandes reflexões, meditações sobre a Bíblia, deixou-nos exemplos fantásticos. Portanto, mas no fundo, tanto que a sua mãe só queria vê-lo batizado, que depois dele estar batizado disse: agora já posso morrer em paz, não é? Já estou satisfeita, já vi aquilo que queria ver. Mas de facto Deus dá sempre mais. Portanto, também importa aqui, embora seja um outro tema na oração, nunca esquecer isto. Eu posso pedir a Deus alguma coisa, mas Deus vai-me dar sempre muito mais, se eu naturalmente pedir com fé, com persistência. Também se aquela mãe tivesse desistido ao fim do mês, Deus não teria dado, certamente, ou pelo menos não. Naturalmente Deus dá sempre e não precisamos de lhe pedir, mas é importante ter consciência que também Deus quer que nós sejamos perseverantes, fiéis, não é? E que nos convençamos que é Ele o autor da nossa vida e o autor das graças todas. Então pressupõe-se nos dias de hoje, até porque depois começamos a ter uma sociedade de cristãos, não é? A Igreja começa a crescer em número, começa a crescer a nível da sociedade, e a Igreja começa a batizar crianças. Então pressupõe que os pais têm fé. Os pais e os avós, naturalmente. E os padrinhos também. É? Se bem que entraria aqui numa questão prática dos nossos dias, começa a haver muitas dificuldades para escolher padrinhos. E quem escolhe os padrinhos, naturalmente, são os pais. Não é? Simplesmente deviam ter critérios para escolher padrinhos. E não escolher apenas pela simpatia, pela familiaridade, pela amizade, mas o grande critério para se escolher alguém para ser padrinho ou madrinha é sempre, naturalmente, a fé. Não é? Se a pessoa, pois, não vive a sua fé, não tem condições para testemunhar. Não é? Se alguém não conhece Jesus Cristo, como é que pode testemunhar? Não é? Se alguém não vive uma relação de intimidade com Jesus Cristo, como é que o pode testemunhar? Pronto. O ser padrinho de batismo, ou ser madrinha, não é uma questão social, não é uma questão de protocolo, não é? Mas é uma questão de, durante a vida daquela criança, que depois se há de tornar adolescente, jovem, adulto, poder ver sempre, além dos pais, aquelas duas pessoas, ou uma pessoa, o padrinho ou a madrinha, porque basta apenas um, não é? Como sabemos, mas que o batizando, não é? E depois o cristão, o neófito, possa ver naquelas pessoas uma referência de fé. Não é? Porque depois a questão das prendas, digamos, das dádivas, isso é sempre secundário, porque qualquer pessoa pode dar prendas, os familiares, os amigos, não tem que ser padrinho de batismo. Mas também permitam-me que corrija uma situação que eu ouço muitas vezes e que denota também um pouco a nossa, não diria só falta de fé, uma fé pouco esclarecida, mas sobretudo uma visão distorcida de Deus. Né? Quando nas reuniões de preparação do batismo pergunto por que é que nós pedimos, a Igreja pede padrinho ou uma madrinha, e já agora esclareço, basta uma pessoa, nunca foram exigidas duas, né? O Código de Direito Canónico é muito claro, basta uma pessoa, desde que reúna as condições que a Igreja naturalmente nos propõe. Então essa pessoa pode naturalmente testemunhar a sua fé, ser uma pessoa cristã convicta, consciente, mas a razão de ser, e para muitos pais infelizmente continua a ser esta razão, é porque se os pais morrerem, os padrinhos tomam conta da criança. Ora, dizer isto é ter uma visão muito pessimista, não é? Ter uma ideia muito negativa do nosso Deus. Parece que andamos aqui todos com medo da morte, se vamos morrer. É uma certeza, a morte é a coisa mais certa que nós temos. Mas não é com esse objetivo que nós batizamos alguém. Não é? Nós batizamos alguém para que esse alguém seja membro vivo de Jesus Cristo, seja membro da Igreja, seja naturalmente uma pessoa totalmente ligada a Jesus Cristo. Não é? Pronto, não estamos aqui com medos, apenas com as tais bênçãos para proteger, não é? Uma espécie de vacina. Não, estamos a ter consciência que aquela criança vai ser batizada como criança, porque é bom sempre recebermos as graças de Deus desde tenra idade, não é? Não desperdiçarmos o que é bom. Assim como no plano da saúde ninguém deixa de ninguém deixa de vacinar uma criança, de lhe dar os alimentos necessários consoante as idades, também não vamos deixar de dar a graça de Deus para aquela criança. Mas
Que não estejamos sempre com estas ideias do medo, não é? Ou com medo que vai acontecer alguma coisa, ou com medo que vamos morrer, ou com medo que não. É importante perdermos essas ideias, não é? E centrarmos naquilo que é o essencial. Batizamos porque temos fé, porque acreditamos em Deus, não é? E queremos também que aquela criança, ao momento em que vai desenvolver-se na sua vida, de criança, adolescente, jovem, adulto, possa também aderir a Jesus Cristo, livremente, não é? Depois de já o conhecer e de já estar inserido nele, porque depois naturalmente faz falta, e por isso é que se pressupõe a fé, não é? Faz falta que os pais, em primeiro lugar, e depois a comunidade cristã, ajudem a alicerçar os conteúdos da fé e a própria vivência da fé, não é? A chamada iniciação cristã. Aliás, a catequese é um percurso de todos os tempos, não é? Se me permitem abrir um parênteses, a nossa catequese, maiormente em Portugal, penso que perdeu muito quando se escolarizou, não é? Quando ficámos com uma catequese colada à escola, em que naturalmente parece que estamos ali a aprender uma espécie de conteúdos, depois fazemos umas férias e descansamos tudo aquilo e depois retomamos com mais uns conteúdos. Não. A catequese é um processo, é um caminho de fé, portanto, que deve acompanhar a liturgia, não é? A catequese tem que ter obrigatoriamente um ritmo diferente da, liturgia, da escola. Porquê? Porque tem que acompanhar os principais momentos da nossa fé, que são, por exemplo, olhando para o ano litúrgico, o Advento, o Natal, não é? Aí tem que haver catequese permanentemente, catequese e celebrações, portanto nunca podemos esquecer este binómio, não é? Uma catequese sozinha não tem o valor total, não é? Precisa sempre da celebração. Bem, depois a Quaresma, a Páscoa, tem que haver catequese naqueles momentos, naqueles dias, não é? E haver as celebrações. Claro, no Tríduo Pascal não se faz catequese, mas faz-se as celebrações e participa-se nelas, isso é a maior catequese que possamos imaginar. Então, é a missão dos pais e da comunidade cristã, de facto, ajudarem aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente a crescer, a organizar, digamos, a sua fé, a perceber as razões, não é? Da sua adesão a Jesus Cristo e, no fundo, a poder dizer também com mais convicção: eu quero sempre seguir Jesus Cristo. Portanto, então é muito importante percebermos o batismo não como uma tradição, como uma festa social, mas o início de uma nova etapa da vida de fé daquela pessoa, naturalmente acompanhada sempre dos pais, alicerçada também dos padrinhos, ou do padrinho ou da madrinha, naturalmente, não é? Mas, atenção, volto a sublinhar que não se escolham padrinhos só por uma questão ou de terem uma possibilidade de dar prendas boas ou apenas a possibilidade de serem amigos da família, não. Que se escolham pessoas que reúnam as condições mínimas que são, naturalmente, o ter fé, ser pessoa de vida cristã autêntica, comprometida com a Igreja, com os irmãos, e então essas pessoas servem perfeitamente para testemunhar a fé. E repito, basta uma pessoa. E também nunca mais de duas, não é? Começa a introduzir-se um costume, em alguns sítios aparecerem 3 padrinhos, isso é incorreto, não é? Basta uma pessoa, não é? Um padrinho ou uma madrinha. E depois, naturalmente, se não houver mais ninguém, um santo pode também apadrinhar, e até seria muito bom que, e uma das coisas que o Catecismo nos aponta é que ao escolher os nomes, se tenha em conta os santos, não é? Porque os santos são sempre os modelos. Para nós que somos cristãos, que iniciamos uma nova etapa na nossa caminhada a partir do batismo, precisamos de alguém que seja uma referência, não é? E os santos são sempre essa referência. Portanto, por nomes, alguém devia ser baseado na vida dos santos, ou até mesmo na Sagrada Escritura, né? Nesses grandes personagens, homens e mulheres, que ao longo dos séculos testemunharam com muita clareza a sua própria fé, porque Deus conhece-nos pelo nome. E o nome também tem a ver com a missão, não é? Então, saber naturalmente perceber que não é apenas um ato isolado, e de facto aquilo que eu vou percebendo na minha vida pastoral de parco é que às vezes estas celebrações não passam de uma festa de família, uma festa social, e fica pouco, não é? Então é importante repensarmos como estamos a valorizar esta celebração, o que ela implica na nossa vida, no começo de uma vida cristã, porque uma outra pergunta, por exemplo, que o Catecismo nos faz com muita clareza é o que acontece no batismo. No batismo tornamos-nos membros do corpo de Cristo, irmãs e irmãos do nosso Redentor e filhos de Deus. Repara, há muita coisa que acontece naquele momento.
mesmo, que é o momento de derramar a água, não é? Esse é o batismo por excelência, um momento forte, não é? O batismo na forma da Santíssima Trindade: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esta é a fórmula, não há outra fórmula, não é? Dizemos o nome da pessoa, da criança neste caso, e depois então esta invocação da Santíssima Trindade. E naquele momento nós tornámos filhos amados de Deus. Reparem, é uma filiação fantástica, não é? Um momento que nos eleva para esta comunhão profunda com Deus, irmãos de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, e por consequência também templos vivos do Espírito Santo. Isto é, os dons do Espírito Santo são imediatamente dados a cada um de nós. Simplesmente se durante depois a vida não os valorizarmos, não os usarmos, não os rezarmos, eles podem estar sempre inativos, não é? Nós sabemos, e desculpem a comparação pela negativa, que às vezes há doenças que estão como que adormecidas, não é? E é bom que estejam, porque assim a pessoa passa a vida toda sem qualquer problema, e aquela doença está ali, a pessoa sabe que tem aquele problema de saúde, mas não se manifesta, não é? Isso é bom, no caso das doenças. No caso dos dons do Espírito Santo, se nunca os deixarmos manifestar-se, é muito mau, não é? Porquê? Porque também não crescemos na fé. E por isso corremos um risco de ficarmos com uma fé infantil a vida inteira. Naturalmente, o exemplo que vou dar já é corriqueiro, mas é importante. Nenhum de nós, na idade que temos hoje, como adultos, conseguiria vestir uma peça de roupa do dia do nosso batismo. A não ser, para aqueles que usavam uma capa, né, em vez da toalha, talvez a capa ainda sirva para, digamos, envolver um pouquinho do corpo da pessoa. Mas o importante é ter consciência que, assim como a roupa não me serve, porque eu cresci, porque, enfim, uns engordamos mais que outros crescem mais, é evidentemente também a fé tem que crescer, tem que haver essa intimidade com o Senhor permanentemente, e portanto nós precisamos de tomar consciência que me tornei membro daquela família, que é uma família nova, diferente. Então, pertencer a Cristo e não a nós mesmos, acompanhados por Ele, aliás, acolhidos por Ele no seu amor, libertavam-nos do medo. Estas palavras são do Papa Emérito Bento XVI. Portanto, nós pertencemos a Cristo, somos acompanhados por Ele, acolhidos no seu amor. Portanto, reparem, passa a haver, no fundo, a partir do batismo, passamos a ter uma relação muito próxima com Jesus Cristo. Não é? Ora, por isso é que não se entende que um batizado não reze, não é? Que um batizado não participe na Eucaristia Dominical, que um batizado não se confesse. Porquê? Como é que eu tenho relação com Jesus? Como é que eu tenho familiaridade com Jesus? É naturalmente na parte espiritual, não é? Na dimensão da oração, na dimensão celebrativa, e depois naturalmente isso repercute-se na relação com os outros, logicamente, não é? Eu tenho de partir de Cristo para depois ver Cristo nos outros, nos doentes, nos pobres, nos simples, mas se eu não for capaz de ter esta comunhão profunda com Jesus, também não sou capaz de estar em sintonia com os outros, não é? Ou vejo os outros apenas ou como amigos, ou como inimigos, ou como adversários, enfim. Não, tenho que vê-los como irmãos de Cristo, não é? Portanto, o partir sempre de Cristo ajuda-me a ver os outros com os olhos de Deus, não é? E mesmo quando imaginamos duas pessoas que se zangam, estão meio aborrecidas uma com a outra, mas se são cristãs, sabem que aquele aborrecimento depois aconteceu, mas pode se calhar ter sido evitado, e sabem que podem recomeçar de novo e que devem recomeçar de novo, perdoando-se, não é? Pronto. É diferente de quem nunca teve, nunca ninguém tem uma dimensão da fé, nunca ninguém foi capaz de perceber esta familiaridade com Deus, e automaticamente depois vai-se ver nos outros uma zanga, perda da amizade para sempre, vai-se ver rupturas nas pessoas porque falta-lhes esta profunda comunhão com Deus. Então, reparem, o batismo não é uma festa qualquer, não é apenas uma festa social, não é apenas um dia para comemorar um aniversário natalício daquela criança, mas é um começo de uma nova etapa, um começo de uma nova vida, uma vida que naturalmente se vai depois espelhando no dia-a-dia, na relação com os outros, mas que parte sempre de Jesus Cristo. Então é importante que não aconteça apenas uma festinha, mas há uma transformação que quer da parte dos pais, quer da parte do batizando, e que se vai depois repercutir ao longo da vida, naturalmente, como sabemos, até temos exemplos concretos de pais que pediram o batismo para os filhos
sem alguma fé muito esclarecida, e foram depois os próprios filhos que, numa caminhada de fé, aproximaram os pais de Deus, não é? Portanto, seja o normal é que sejam os pais a ajudar os filhos a aproximar-se de Deus naturalmente, mas às vezes também acontece de ser o contrário. Então, isto significa que ser batizado implica esta proximidade, esta comunhão muito profunda com Deus, e não apenas celebrar um ritual, até porque é uma das celebrações que tem muitos ritos, tem gestos, tem muita palavra, não é? E que até, apesar de tudo ser muito interessante, naturalmente, uma celebração dinâmica, mas podíamos ficar apenas por ali, fechados, acabou. Não. Então eu sei que o meu batismo é um início dessa nova etapa da minha vida, que me há de levar depois também a esse pleno, um dia poder me encontrar face a face com o Senhor, depois de naturalmente uma vida terrena, pautada naturalmente pela procura de o conhecer mais, de o amar cada vez mais, de sentir exatamente que sem Ele não seríamos nada. Então, caros amigos, há sempre muito mais a dizer sobre o batismo, porque é de facto o grande sacramento, não é? A grande porta de entrada nesta comunhão com Deus, mas é uma questão também de pegarmos no Euquete, irmos ao catecismo, aprofundarmos, às vezes numa reunião familiar, de amigos, porque não também tratarmos estes assuntos. Os amigos não são só para falar de futebol ou falar de telenovelas, também pode ser para aprofundarmos a nossa fé, o que era importante que houvesse mais vizinhos, mais amigos, que tivessem também algum tempo para estas questões de Deus. E porque somos batizados, e porque queremos ser santos, e porque queremos caminhar diariamente nesta proximidade com Deus, vou pedir a bênção do Senhor para todos nós, para que no dia-a-dia nos recordemos ao levantar: eu sou batizado, eu sou filho muito amado de Deus, eu quero viver ao jeito de Jesus Cristo este dia. Então é uma forma de eu perceber claramente que houve ali uma transformação na minha vida e que todos os dias acontece de novo. O Senhor desça sobre cada um de nós e nos abençoa para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.